Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiano Geral, senhores. O seu congresso semanal de cirurgia. E, meu Deus do céu, é inacreditável. Mas hoje estão os três mosqueteiros ao mesmo tempo: Diegão, Flugão e Carlão. Isso aí. Como é que estão as coisas aí, Diegão, Flugão? Tô doente, cara. Tô doente. Começou. Tô. Faz 3 semanas que eu tô com sinusite e agora a sinusite associou-se uma. Como é que é o nome dessa porra aqui? Conjuntivite. Uma conjuntivite. Tá. Isso Acho que aí, cara. a minha imunidade tá fraca. Preciso tomar Isso que eu ia vitamina. falar. Isso que eu ia falar. A imunidade deve estar baixa, cara. Tá. Mas sabe o que foi isso? Foi efeito da sequência de casamentos que eu fui, cara. Tenho certeza. Sabe que quando você bebe muito, cara, fica meio zoado mesmo. Eu Fica não tenho dúvida. propenso. Porque eu fui pro casamento em São Miguel do Gostoso. Acho que eu comentei com o Flugão, não comentei? Com o Flug só. Foi o caso. Porque o senhor, né? O senhor nos abandonou completamente por 8 episódios. Que 8, pô, tá louco? E aí, o Léo Del Grande, abraço, Léo, casou com a Maria Clara e foi lá em São Miguel do Gostoso. Puta festa animal, cara. 3 dias de festa, um hotel animal tal. E, perdemos a mão, né? Perdemos Claro. totalmente a mão. E eu já tava meio doente. Já tava meio esquisito, sabe? Uhum. Aí só perpetuou, febre. Eu tô com essa voz fanha aqui, essa voz meio agradável. Como é que você faz pra perceber mudanças na sua esquisitice? Porque esquisito você sempre foi, né? Sempre, e ainda é. O que muda pra tá mais esquisito? Como o senhor é desagradável, né? É impressionante como você consegue ser desagradável. Mas é isso. Fora a doença, voltei de férias, trabalhando muito. Tomei posse no concurso hoje. Opa, boa, aí sim. É, Parabéns. agora Boa, legal. comecem os jogos, cara. Com certeza. E você, Flugão? Flugão, você tá num ambiente diferente hoje, hein? Você não tá de pijama e não tá com aquela sua cadeira de gamer, né? O que tá acontecendo aí? Cara, eu tô numa cidade chamada Vila Airão, uns 200 quilômetros de Manaus aqui. Só nos preparativos aí. Cara, tem umas histórias boas pra contar. Ô, louco, já? Começa. Então só um preâmbulo. Pra quem não sabe, sexta-feira agora estaremos nós 3 em Manaus, a convite do Luciano da CDB, fazendo um simpósio de atualização em cirurgia geral. Vai ser muito bacana e tal. E o Flugão foi na frente. Então, Boa, agora, conta aí, Flugão, conta aí. Então, eu fui aproveitar, trouxe a família pra um hotel fantástico, 5 estrelas, tal, com chefe de cozinha, pra aproveitar uns 3 dias antes do congresso, né? Uhum. Só que, cara, eu tive uma baita de uma infecção desentérica nível apocalipse, cara. Apocalipse. Caramba. Estamos falando de 15 a 20 evacuações por dia, assim, não dava para comer alguma coisa de medo de exacerbar a evacuação. Uhum. Só que, tinha viagem tudo pronto, não tem essa de não ir, né? Aí fomos, né, cara? Aí chegando aqui no hotel, consegui, com Tiorfan, Vonal, Tiorfan, Vonal, Buscopan, Flagyl e mais algum outro remédio que eu tava tomando para conseguir viajar e tudo mais, né? Que tem um translado entre Manaus para cá. Uhum. Cara, eu chegando no hotel 5 estrelas com o chefe de cozinha, não, me dá um minuquis aqui, eu vou querer frango com purê. Frango com purê no almoço, no jantar, nenhuma bebida, tudo incluso, não consegui comer nada. Só que aí, cara, a infecção foi tamanha, cara, que eu desidratei bizarro, e aqui é quente pra caramba. E aí tinha um passeio que você entra na mata, né? Você pega um barquinho. Lá vem. Cara, puta calor bizarro, assim, com roupa. Tem que usar toda a roupa fechada porque os mosquitos pegam, né? Ou tem bicho que come, morde, sei lá. Cara, eu suando, e as crianças suando, querendo colo, eu pegando um colo, eu com vontade de ir no banheiro, cara, apertar, já tá fissura anal de tantas vezes que eu tava indo no banheiro, né, cara? E eu me segurando, meu pai, as crianças chorando com calor, cara, aí indo embora, assim, já, não sei como eu resisti, cara. Foram 40 minutos de caminhada com criança no colo, com calor de Manaus, assim, com fissura, com puta, tudo que você pode imaginar. Meu e aí, Deus. cara, indo perto do barco, eu falei, cara, eu tô chegando no barco, graças a Deus, eu tô chegando no barco. Aí o cara falou, quem que quer ver o boto? As crianças, eu quero ver o boto. Eu falei, não, cara, eu quero ver o banheiro, não quero ver o boto. Aí, cara, eu vi aquele rio negro, falei, graças a Deus que esse rio é negro, porque vai ser aqui mesmo.
Ainda bem que o Whale é negro, senão eu tava ferrado. Aí, Caralho, cara, eu Flugão. resolvi e consegui terminar o passeio. Essa foi a minha Meu, experiência no Vilairão. caramba, cara, que isso. Agora eu tô melhor, agora eu tô melhor. Pô, que bom, né? O Rio Negro me salvou, Bom, cara. Ai, Flugão do céu, muito bom, cara, isso aí. Cara, a despeito do que o Careca Mor tá falando que eu tô abandonei 8 episódios, abandonou. o Oito que eu não, uns recebi, 12. Uns 12. eu vou confessar pra vocês, o que eu recebi de inbox no Instagram pedindo pra eu voltar, pelo amor de Deus, Carlão, volta. Ah, o Diego tá tentando fazer a abertura do podcast e tá uma desgraça. Era só isso que eu recebia, cara. Então por isso que eu voltei. Eu voltei a pedidos de tantos, né, tantos pedidos do tipo, pelo amor de Deus, não dá pra aguentar o Diego tentando abrir aquele episódio mais. Aí por isso que eu tô aqui de volta. E Diegão, aproveitando, na última, que você não tava, né, diga-se de passagem, eu li os comentários dos maníacos. Uh, Tem comentário de maníaco pra ler? Agora eu não sei se você leu os que eu já tinha aqui ou se você leu os novos. Putz, não, eu li até os do episódio passado, né? E li alguns do último episódio, antes desse aqui. Ó, eu vou citar alguns que eu tenho aqui. Se repetir, Tranquilo, a repetiu, gente fala de novo, repetiu. não tem problema. Ó, sobre o seu episódio lá, o da WST, o Alain Kleber, ele manda assim: sensacional, pessoal. Sou acadêmico em Maceió, Alagoas, e acompanho vocês desde os primeiros episódios. Tive a honra de conhecer o ilustre, foi ele que falou ilustre, hein, não sei ou não, Dr. Flug, numa visita acadêmica ao HC. Seria uma Opa, honra conhecer Carlos e Diego algum dia. Continue nesse ritmo que o sucesso já é realidade. Abraço. Então tá aí, ó, mensagem do Alain. boa. Valeu, Obrigado, Alain. Alain. Isso aí. Ó, assim, a gente não tem o mesmo brilho que o Flug, né? Nem adianta. Você vai passar pela gente, vai ser tipo. Flug é o Flug, né? O flugo, exato. Exato. E aí o Gustavo contou que ele recebeu alguns amigos para jantar em casa no dia anterior à mensagem dele. E que nesse dia ele ouviu o episódio. Ele mandou assim: ó, hoje de manhã o podcast foi a trilha sonora da lavagem de louça. Então ele Cara, lavou louça ouvindo o Carlos e o Adriano discutindo artigos da WST. você sabe que, cara, a gente sempre vê o pessoal ou no carro, né, ouvindo podcast, ou na academia. Lavando louça é a primeira vez que eu vejo. É inédito. É uma pena que ele não tem uma foto e compartilhou no Instagram, né? Pra gente ver louça Nossa, seria lavada maravilhoso. com. Ó, dica pra próxima aí. Se você tá fazendo alguma coisa esdrúxula ouvindo o podcast, bate uma foto e manda aí, compartilha pra gente poder te marcar também. Tem, Exatamente, vai ser muito engraçado. Cuidado, hein? Pelo amor de Deus, É, cuidado. o que tem pode aquele ser meme, publicado, né? Vai tem fazer que aquele, nem o Flug no Rio Negro lá e mandar foto, pelo amor de Isso, Deus, hein? exato. Essa a gente não quer. tem aquele Será que meme lá você leu o que comentário da Sara Vaz? Não lembro, acho que não. Isso é bem legal, ó. É sobre o episódio Vida de Residente. O que eu gravei sem o senhor, que foi triste, sem graça, episódio murcho, assim, sabe? Mas Ela foi manda assim: bombástico, né? O pessoal adorou. o pessoal gostou, cara. Tanto que hoje é o 2, hein? Se você já leu aí, você já sabe que hoje é o 2. Ó, um presente esse episódio. Gostaria demais de ter orientações nesse sentido durante o internato. Sinto que, mesmo pedindo, a dinâmica de feedback me parece muito limitada. Não temos abertura para aproveitar esse momento. Não só para desenvolver conhecimento técnico, mas habilidades enquanto profissional mesmo. Uma pena. Ansiosa pelos próximos. E acho que é isso mesmo, né? O pessoal discute bem pouco hoje isso no internato, né, cara? Como você se comporta, soft skills, né? É uma faculdade ou outra que faz isso, né? E outra, cara, a cultura que tem hoje em dia não permite que você seja aberto, né? Porque a gente, na posição que a gente está agora, difícil você ter a. Não é todo mundo que aceita feedback sincero, né? Então você precisa tomar cuidado. Então, por um lado, eu também tenho um pouco de receio de dar um feedback honesto, porque eu não sei como a pessoa vai receber isso, né? Sim, com certeza. E eu acho que, por outro lado, a pessoa que pede o feedback, não sei se ela está esperando uma coisa honesta ou não, sabe? Então é difícil mesmo. Por isso que é tão difícil ter uma coisa honesta nesse sentido Com certeza. na faculdade, né? E pelo menos teve um colega que me contou que estava tendo uma apresentação lá com os alunos. Não sei se foi um de vocês que me contou. Alguém me contou isso daí.
E aí ele foi criticar no final da apresentação do aluno a estrutura da apresentação. Sabe, tipo, muito texto, coisas assim. E falou que, cara, o aluno azedou, não, você tá me expondo em público, tá despertando gatilhos em mim. Então, sei lá, não sei como é que a pessoa comentou também, mas assim, vamos lá, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Sim. Eu acho que também tem um outro lado das pessoas que não podem receber uma crítica, que se sentem já, nossa, afetadas, tal. Minha sugestão, pelo menos é como eu faço na escola, eu já aviso o que vai ter. Eu falo, ó, a nossa estrutura de trabalho aqui é assim, ao final do estágio, a gente faz uma dinâmica de feedback 360. Então você se avalia e todo mundo numa roda comenta sobre o que acha de você, bom e ruim. E a gente debate isso daí, como melhorar, se você concorda ou não, tal. 5 minutos sem perder a amizade, entendeu? Vale tudo. E a ponto, cara, que eu tirei férias, os meninos fizeram sem mim. Tipo, Caramba. acabou o estágio deles, você, pô, bora fazer e tal. Cara, é a única chance de você melhorar. De verdade. A não ser que você tenha um autoconhecimento bizarro, ou Deus revele pra você suas fragilidades, vamos considerar que essas duas situações são muito raras, é alguém te falando. Ó, porra, Flugão, você é isso, pô, Gutão, você é aquilo, tal, melhor aqui, melhor ali. Aí você melhora. Fora disso, cara, é impossível melhorar. Então eu falo assim, cara, quer viver nas trevas da ignorância? Morra você com seus gatilhos e tal. Porque a ideia é ser inclusivo, claro. Mas ao mesmo tempo não pode ser aquele feedback escroto, né, cara? Tipo, no meio do nada você dá uma lapada na pessoa. Aí também acho que também tá errado. Por isso que a sugestão é prepare o ambiente para o feedback. E vá num tom bom, né? Faz aquele sanduíche, fala uma coisa boa, critica, fala uma coisa boa. Acho que aí vai muito bem, cara. Funciona muito. Mas sempre termina com uma boa. O Rápido e Devagar sempre fala isso. A sua última frase tem que sempre ser positiva. O Flug ficou apaixonado por esse livro, cara. A minha esposa, toda vez que ele fala isso no podcast, ela fala, lá, o Flugão leu o livro que eu falei. O cara é um gênio mesmo, cara. Não tem evidência, né? É tudo empírico, ele ama esse negócio aí. Não, você viu que tem hoje que ele apresentou, um C, cara. Um C. Então não dá pra você falar que não tem evidência. Um Adriano, Cocô, um A. Nível de evidência, um A. Ó, mas, pelo amor de Deus, que conversei furado, né? O que a pessoa tem que fazer, Guto, agora, antes de ir pro episódio pra valer? Boa, agora que a gente vai começar o episódio, antes de começar a ouvir a gente, se precisar, você dá um pause, vai lá no coraçãozinho, clica no coração ou no sininho, se você ainda não segue a gente. Tem que seguir, tem que dar uma curtida e dar 5 estrelas, né, pô? Não vai dar menos. Tem que dar 5 estrelas pro podcast. E aí, com isso, você vai ajudar o algoritmo a reconhecer que esse é o Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiano Geral. O seu congresso semanal de cirurgia. Então, vota lá, nota 5 e ajuda a gente a chegar nos confins mais confinzentos desse Brasil. O Flug já chegou lá, ó. O Flug tá lá, inclusive, né? Já tá lá. Boa, muito 200 bom. E aí? Muito bom. Hoje eu vou deixar, hoje é um episódio tão especial que eu vou deixar o Diegão moderar, o Flugão falar e eu vou fazer comentários também. Hoje eu não vou moderar a discussão, hoje vai ser o Diegão. É claro, né? Porque o episódio, vocês viram, é sobre finança. Então tem que perguntar pra quem é rico, né? Exato. Então vai ficar perguntando e os milionários ali que viajam, vão pra outro planeta, tudo, responde, né? Eu vou ver se eu aprendo a ganhar dinheiro nesse episódio aqui. Agora eu vou ficar quieto. Qual que é a ideia do episódio de hoje, Vida de Residente? É dar algumas dicas sobre como você deveria cuidar das suas finanças, tá? Então, você é residente, está começando a receber sua bolsa, está dando seus plantões, você tem plantão Caixa 2, plantão CLT, plantão PJ, você está começando a ter os primeiros pacientes privados que vão te perguntar como operar tudo, então a gente vai dar algumas dicas de como você recebe esse dinheiro de uma forma legalizada e o que você pode fazer com ele, coisas que a gente fez e que a gente gostaria de ter feito que a gente não sabia, né? É óbvio que se você for milionário herdeiro, esse episódio vai ter pouquíssimo sentido para você, né? Porque você tem muita grana e tal. Mas a ideia é dar dicas mesmo para quem tem bastante grana, né? E contar um pouquinho do que a gente errou, né? Onde a gente errou principalmente, para você não cair em armadilhas aí. E... Fala aí, Gutão. Não, eu ia falar só que acho que é importante a gente fazer um disclaimer, né? Que a gente não é especialista, né, em mercado financeiro, nada disso. São as coisas
do dia a dia, as práticas. Então vocês não vão ver nenhuma recomendação, nenhum conselho, apesar do Flug aqui, né, guruzista, de que, olha, saca só, acompanha o nosso episódio, você vai ficar milionário em 10 dias. Não vai ter nada disso. A gente não é especialista em mercado financeiro, nada disso. A gente vai contar para vocês o que a gente poderia ter feito e trocar uma Isso. ideia em relação a isso. É isso, né? Embora eu acho que o Flug vai dar conselhos desse para ficar milionário. Mas a diferença é que o Flug ele vai falar quando que ele comprou o primeiro navio dele, o que ele fez para trocar o jatinho dele por um avião tipo Air Force One para poder viajar para Manaus, por exemplo. Então tem as várias coisas que a gente vai ouvir do Flug aí hoje. Boa, boa. Então vamos lá. Então, em geral, o residente, a única renda que ele tem certeza é a bolsa dele, concorda? É o que é certeza que vai cair lá. E vai ter residente que vai ter aporte familiar, vai conseguir ter uma grana do pai junto para pagar um aluguel melhor, ter alguns luxos, não precisa trabalhar tanto. Outros, muito pelo contrário, vão ter que complementar a renda, afinal de contas, geralmente nos centros onde tem a residência, o custo de vida é muito alto, né? São Paulo, o custo de vida é altíssimo, né? Consome um aluguel aí, consome 70% da bolsa, dependendo de você morar, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é, começar com o Guto, depois eu passo pro Guru. Tá? Guto, o que você acha que o residente hoje deveria fazer com a bolsa de residência dele, cara? Você acha que é um valor que dá para guardar, não dá? Investe? Você fez o que com a sua bolsa? O que você acha que é um destino interessante para a bolsa de residência? Eu acho que vai ter custo que o cara não consegue fugir, né? Então, por exemplo, aluguel, coisas básicas de alimentação, etc, né? Então, alguns custos não vai ter como ele fugir, ele vai ter que gastar a bolsa nisso aí. Então, a minha sugestão não é nem tanto o que fazer com o dinheiro, porque é o que você falou, às vezes sobra dinheiro, às vezes não sobra, né? Então, pensando naquele residente que recebe a bolsa, tem um aluguel muito caro e um custo de vida fora aluguel muito caro, né? Que sobra muito pouco. Se sobra muito pouco, o que eu pensaria em fazer, a primeira coisa, na verdade, seria, que eu acho que é o primeiro passo, antes de você pensar no que você vai fazer com o dinheiro que sobra, e é uma coisa que eu não fiz na época, que eu devia ter feito, é você ter um controle financeiro muito bom dos seus gastos, assim. Você tem que pensar que a sua casa é como se fosse a sua empresa, então você tem que ter o que entra todo mês, o que sai todo mês, quanto que você está gastando de mercado, quanto que você gasta do aluguel mesmo, IPTU, um monte de coisa que está envolvida ali nos seus gastos e que às vezes a gente não percebe. E não só isso, né? Putz, quantos colegas meus não vão olhar, por exemplo, o que tem de assinatura e, não percebe. O cara assina Netflix, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, já consome uma outra parte do dinheiro. Então, acho que a primeira coisa que eu faria de diferente é mapear todo o meu. Ter um mapa mesmo de receita e de gastos disso aí, né? E aí, o que eu faria? Se sobrasse dinheiro, claro, você tem que incluir nesse mapa de gastos aí, você tem que incluir o que você vai gastar para você, né? A parte de seu lazer, que você vai sair no fim de semana, que você vai fazer alguma coisa, que isso também é muito importante. Então você tem que incluir tudo isso. Agora, se sobrar um dinheiro depois de tudo isso, aí eu acho que é o lance de você colocar, de você ter uma carteira de investimento. Não acho que tem que ser nada absurdo, mas o que eu acho que seria o primeiro passo é você entender que não dá para deixar esse dinheiro na conta corrente do banco. Essa é a primeira coisa para pensar. Você precisa investir isso em alguma coisa, e que esse investimento seja ou no banco mesmo, se você não tiver acesso a uma corretora, ou numa corretora externa ao banco, né? Mas nunca deixar esse dinheiro na conta corrente parado. Sempre vai ter uma coisa melhor do que conta corrente ou poupança para você colocar. Boa. E aí eu acho que para as coisas mais iniciais, eu pensaria num negócio bem simples e para quem não tem muita experiência com investimento. Eu pensaria numa coisa de baixo risco, até porque você não vai poder perder dinheiro, né? Você não pode correr o risco de colocar um dinheiro e depois sair com menos do que você colocou. Então eu pensaria numa coisa de baixo risco e que seguisse talvez um pouquinho mais da inflação, ou pegar alguma coisa que seja um pouquinho mais do que o CDB, né? Do que o CDI, um pouquinho mais do que o CDI. Então eu pensaria num CDB simples mesmo, para ser bem sincero. E dependendo do que sobrar, eu acho que
arriscaria alguma coisa. Mas, de novo, isso é o que eu faria porque eu não sou um profundo conhecedor de opções de investimento. Eu pensaria o que é mais seguro, que eu não vou perder dinheiro porque eu tenho pouco para investir. Acho que eu faria uma coisa nesse sentido. Legal. Não, acho muito bom. Antes de eu passar pro Flugão, só 2 comentários. Às vezes você tá ouvindo, você não tem a noção do que o Guto tá falando. Eu, pelo menos, eu era bem noob, assim, ainda sou, sobre o que é essa inflação, né? Então, o que é importante você saber? O valor que o dinheiro consegue comprar, ao longo do tempo, vai diminuindo, né? Então, o que vale R$ 1 hoje, amanhã já não vale R$ 1, vale 1,5, depois de amanhã vale 2, vale 3. Então, a inflação é a desvalorização da moeda. Então, se você deixa o dinheiro na sua conta corrente, o valor numérico dele não muda, né? Só que conforme vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez menos com poder de compra. Então é como se você fosse perdendo dinheiro, né? A hora que você pega esse dinheiro que estaria na sua conta corrente e coloca num fundo de investimento que corrige, por exemplo, para uma Selic, né? Ou um tesouro direto, de pouquinho em pouquinho esse dinheiro vai aumentando. Esse aumento não é que você está ganhando mais dinheiro. Você não está deixando o dinheiro desvalorizar. Ele continua com o mesmo poder de compra, mas ele vai aumentando em valor e proporcionalmente ao equivalente a você pelo menos não estar desvalorizando. É claro que há alguns investimentos que, além de corrigir a desvalorização, além de tudo, acrescentam dinheiro na sua conta, né? Mas que pelo menos você não fique com o dinheiro parado, porque ele vai diminuir em termos de valor. Mas achei muito massa, Gutão. Então, planilhar tudo, né? Ter uma tabelinha para você ter uma noção do que entra e sai. E aí uma sugestão que eu daria seria essa pessoa guardar um pouquinho por exemplo, nesse CDB corrigido para a Selic aí com 2 anos de previsão, para que ele preste as provas de residência e pague o seu cursinho, por exemplo. Então, você pegar esse dinheiro, tirar um pouquinho da bolsa, no R1 e no R2, colocar no investimento, sei lá, tira lá 400, 500 reais, põe num fundo de investimento de baixo risco, um CDB, um CDI, um tesouro, corrigido pela Selic, pelo IPCA, acho que é isso, né? PCA. São exemplos que dá para corrigir. Lá no R3, você usa esse dinheiro para pagar seus concursos que você vai prestar, você pagar as primeiras mensalidades de um cursinho pré-residência que você for fazer. Então também é uma forma de você fazer um planejamento de vida aí, né? Flugão, dicas da bolsa aí, inicialmente, para começar o assunto? Bora, legal. Pô, o Carlão começou bem mesmo. Tem vários cenários. As pessoas vão se identificar, obviamente, no perfil que elas cabem. Vai ter um perfil que é muito rico, que essa discussão não tem propósito nenhum. Talvez nesse público renda variável 100%, uma vez que ele pode sumir qualquer risco, né? Vai ter uma maior parte que, é o dinheiro contado, que faz tudo muita falta, ou às vezes tem alguém na família que tem que ajudar. É muito comum isso, né? Alguns residentes já têm filhos, outros têm algum dependente na família, pais que não têm renda. Então teria essa gordura pouca para queimar, né? Esse aí não tem jeito, né? Eu acho que a melhor estratégia, melhor do que ganhar, é não perder. Então essa planilha do Excel tem que estar perfeita, né? Não tem nenhum cara que ganha muito dinheiro que não sabe mexer bem com Excel. Então as assinaturas, as despesas extraordinárias, tem que ser minimalista, ele tem que ser só o que precisa, porque ele não tem muito. Aí vai ter um middle term aí, o cara que classe média, que ele tem uma gordurinha para queimar, mas também ele não tem muita. Nesse caso, né, vale a mesma premissa, enxugar tudo que ele pode, melhor que ganhar dinheiro é não perder, né? O Sun Tzu fala isso, né? É melhor você não perder 10 vezes do que ganhar uma, né? Dá na mesma. Né? E aí, desse percentual, para o residente, eu acho que, me vendo como eu era residente, os erros que eu fiz, cara, não inventa moda, você é um residente, tá ferrado na sua vida, cara. Não cai na conversa de Comprar um ninguém. carro? Comprar um carro? Não, investir não sei aonde, desde medicamento, até estratégias rentáveis, mas de altíssimo risco, que fogem do seu propósito de vida. Então, como residente, o mais simples possível, na maior parte das vezes, dentro desse perfil que eu estou criando aqui, de classe média que ele tem, mas não sobra muito, uma renda fixa mesmo. E olha, por incrível que pareça, eu nem faria CDB, porque ainda o CDB eu acho de risco, porque tem o risco do emissor. Eu faria tesouro direto mesmo. O Brasil, ele é um bom exportador de muitas coisas, mas o que ele melhor exporta é juros.
Então, melhor que gado, soja, cara, é juros. O Brasil, até a maior parte da sua vida, ele pagou muito bem os juros. Então, tesouro direto. E aí depois, quando você ganhar experiência, você vai para as coisas de mais risco, né? Boa. E aí, Flugão, nessa planilha aí, o que você sugere colocar? Cria uma parte para as entradas, que vai ser a bolsa e os plantões. Cria uma parte para saídas, que são os principais custos, e um balanço. Seria isso, né? Basicamente, né? Exatamente. E assim, o cartão de crédito tem que estar tudo, tudo delineado, quanto você gasta em cada setor, para ver se está tendo alguns escapes e tudo mais. E outra coisa, talvez eu te surpreenda vocês, e acho que foi um dos grandes erros que eu tive, cara. Não dá para ser muito duro consigo mesmo, no seguinte sentido que a residência já é ferrada, né? E você tem que viajar um pouco, cara. Você tem que dar umas relaxadas, né? Eu acho que um dos melhores dinheiros investidos na sua vida é viajar. É claro que às vezes você não pode fazer isso porque você tem ajudar sua mãe, seu pai doente, seus filhos e tudo mais. Mas um pouco você consegue viajar mesmo a baixo custo se você for organizado. Isso faz parte, cara. Você não vai conseguir ganhar muito dinheiro se ficar doente. Boa. Sabia que ia vir. Sabia. E uma dica também, que eu percebo às vezes alguns residentes, Flugão, para quem tem muita grana, às vezes a pessoa tem tanta grana que ela delega ao pai o pagamento das próprias contas, cara. Então a pessoa nem sabe o que tá gastando. Então, a casa tá alugada no nome do pai, a Netflix tá no nome da mãe, o cartão de crédito é o cartão familiar que cai na conta do pai. E aí você pergunta, cara, como você gasta? Não sei. Que conta que você paga? Não sei. Seu condomínio é quanto? Não sei. Eu também acho que também é uma oportunidade, quem tem a grana, de começar a assumir o protagonismo da sua vida financeira, né? E não ficar tanto na cola da família nesse momento. Não é porque você tem a grana que você não é você quem paga o boleto. Pô, paga o boleto da luz da sua casa que você aluga, né? Tem o aplicativo da Enel lá, você entra, tal, tem aquele esquema de pagamento automático, você pode cadastrar no banco, cai direto. Você pode ter o DDA, que são aqueles boletos que automaticamente aparecem no seu CPF. Então, é uma forma de você começar a puxar para você também a responsabilidade, né? Eu acho que seria interessantíssimo isso também, porque eu vejo que alguns residentes, cara, não tem noção, né? Tem a grana, mas não. E eu acho que isso aí não é nem. Foge um pouco do assunto, eu acho, do lance da finança. Na minha opinião, isso aí é uma questão de sobrevivência, cara, de você começar a viver o mundo do mundo adulto, sabe? Porque se você não consegue, por mais que você tenha o dinheiro sobrando para pagar, se você não toma isso para você, não começa a se responsabilizar por essas coisas, não começa a fazer as planilhas, não começa a pensar nisso, cara, quando você tiver 40 anos, isso aí vai precisar acontecer. O que vai acontecer com você? Você vai ser um cara de 40 anos que não sabe entrar na internet para pagar conta, não sabe como é que funciona imposto, não sabe como é que funciona investimento. Então, de alguma maneira, você vai ter que sair desse mundo que você está acostumado da faculdade ou até de colégio, coisa assim. Que também não é todo mundo, né? Tem muita gente que para fazer a faculdade de medicina tem que trabalhar, por exemplo. O cara tem que pagar as próprias contas e ainda pagar a faculdade às vezes. Mas tem muita gente que faz a faculdade e que não trabalha. Eu, por exemplo, na faculdade não trabalhei. Então, quando eu terminei a faculdade e entrei na residência, eu precisei tomar essa atitude para poder começar a me inserir no mundo adulto, né? Isso é importante também. E aí, também duas dicas aí. Porque muita gente fala assim, eu não sei nada disso. E ignora, né? Não, então vai saber sim. Então, ó, pega uma conta, põe no teu CPF. A de luz. E aí ela vai cair no seu CPF. Você tem duas formas de pagá-la. Ou você paga com DDA, que é um boleto que aparece no teu aplicativo do banco direto, porque você cadastrou seu CPF, ou em débito automático. Você cadastra aquela conta em débito automático, automaticamente ela cai. Só de você fazer isso, você já começou a assumir, né, o protagonismo da sua vida financeira. Um débito automático ou um DDA já é um ótimo começo. Beleza. Aí, essa pessoa vai complementar a renda, tá, Guto? Ela vai dar um plantão. Aí ela tem algumas formas de receber esse plantão. Ela pode receber. O cara fala assim: eu te pago em dinheiro, tô aqui o dinheiro. Toma. Ou você vai auxiliar um cirurgião. Ele pega um cheque de terceiro que ele recebeu e dá na sua mão um cheque. Ou ele fala assim: me dá seu CPF aí, eu vou fazer um Pix pra você. Ou seja, o dinheiro entrou direto de uma pessoa física pra tua conta.
ou no teu bolso, foi o dinheiro lá. Vamos chamar esse grupo de coisas de caixa 2, tá? É um dinheiro que não tem lastro no seu CPF, é um dinheiro que você não pagou imposto de renda por ele. Você recebeu uma grana sem pagar imposto de renda dela. E depois pode ter alguém que fala assim, você tem PJ? Se você não tem PJ, preocupe-se, né? Já é outro problema, né? Mas foi coisa que a pessoa tem uma PJ. A gente daqui a pouco conversa da PJ. E esse dinheiro vai entrar pela empresa. Ou então, o plantonista diz assim, eu vou te pagar por RPA. Faz um cadastro seu no hospital e o hospital te paga com um desconto maior. Dá uma explicada, Gutão, quais são esses 3 modelos aí e o que você vê de vantagem e desvantagem em cada um, qual você recomenda que a pessoa fuja, como você fala para ela tentar, faz um panorama geral das formas de receber um plantão e o que você acha que é perigoso e o que não é. Eu vou deixar hein? Eu vou deixar o Flugão explicar em detalhes, porque eu acho que ele vai saber explicar isso melhor que eu, mas eu vou falar qual que é a minha visão disso, né? Eu acho que de todos, a pior opção que tem é você receber caixa 2, mas é porque eu tenho a opinião e eu sou muito. Como é que eu falo isso aqui? Eu sou muito cri-cri com esse negócio dos impostos, sabe? Então eu não gosto de receber. Quando tem a proposta de receber caixa 2, apesar de parecer um negócio, putz, não vai deduzir do imposto, eu vou pegar, vou usar, eu fico meio assim, eu não gosto muito. Eu acho que, cara, querendo ou não, por pior que a gente ache que o imposto é caro, etc., tem que pagar, cara, não tem o que fazer. Então, talvez a saída disso seja você ter a PJ, né? Pelo menos na minha concepção, foi isso que eu fiz, inclusive, né? Então, para não ficar recebendo pessoa física e ter o desconto de 27,5% em tudo que eu recebia, eu considerei usar uma PJ e aí para esse dinheiro entrar pela PJ e eu pagar um imposto um pouco menor, né? Agora, é claro que uma coisa é pessoa física pura, né? RPA, por exemplo, e a outra coisa é você ser CLT. Aí é uma outra história. Vou até deixar o Flugão também dar esses detalhes, porque ele vai saber mais do que eu. Mas, de uma maneira geral, eu não gosto de receber caixa 2. Faz muito tempo já. Eu já recebi algumas vezes, mas faz muito tempo que eu já não recebo mais desse jeito, né? É tudo ou cadastro de pessoa física ou cadastro de pessoa jurídica. Muito porque eu acho que facilita o controle contábil disso aí, né? Por isso que eu acabo preferindo. Tem basicamente esses 2 métodos, né? Melhor dizendo 3, de você receber. Um caixa 2, isso é muito comum em quem trabalha com convênios e quer repassar para o assistente que não é cadastrado. Então, no final, ele fatura e aí ele já desconta os impostos da empresa dele e repassa para o cirurgião, né? E aí isso não vai ter muito lastro, porque ele pode até dar como despesas na empresa dele, mas quem recebe não tem como faturar isso, não tem nota fiscal. Em tese, esse dinheiro, muitos cirurgiões fazem, você tem que gastar. É melhor você não pagar alguma conta com isso. Você pega esse dinheiro e já compra alguma coisa, né? Porque ele está fora do radar. Ô Flug, explica como é que ele apareceria no radar. Como é que, por exemplo, a Receita perceberia que você fez um dinheiro grande em caixa 2? Você teria que comprar o quê? Coisas grandes, né? Ou uma despesa muito grande na sua declaração de imposto de renda. Você comprou um apartamento, um carro, né? Fora do seu. O que a Receita vai pegar? Ela vai cruzar automaticamente isso ao quanto você ganha, né, o seu salário de residência, vai ver que o seu gasto foi de 1 milhão quando você ganha no máximo 500 mil por ano. Quando essa conta não fecha, aí você vai entrar teoricamente na malha fina. Tudo bem que entende que o residente, o aporte financeiro não costuma ser grande e ele também não costuma fazer grandes compras, né? Então a chance disso acontecer é pequena, mas existe. Então, em tese, esse dinheiro tem que ir e sair, né? São coisas que você não declara no imposto de renda. Seja uma viagem, uma roupa, um restaurante. Esse dinheiro você não declara, né? Em tese. E aí você vai ter a pessoa física, que é caríssimo, né, cara? Eu não lembro se tem algum plantão ainda que paga pessoa física, a não ser que faça um contrato CLT, que você tem um salário, tal, coisa e tal, né? Isso aí você é comum ver, mas um plantão freelancer, pessoa física, é difícil, né? Mais um tipo 20 horas semanais, né? E por aí vai. A vantagem desse CLT é que você vai ter todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, para as gestantes, né, auxílio maternidade, tem realmente algumas coisas da CLT, mas a sua alíquota de imposto vai ser mais ou menos, para o médico dá para falar que é 27,5%, né, que vai ser o teto.
Aí, a maior parte dos plantões você vai receber por PJ mesmo. Vai ter que fazer uma PJ para receber isso. Isso porque as pessoas não querem, as instituições não querem ter esse vínculo trabalhista com você, né? Porque vai ter compromissos legais e tudo mais. Tudo bem que agora com a nova lei tributária as coisas estão mudando, mas não quer ter o CLT. E a alíquota de imposto PJ, pelo menos por hora, é bem mais baixo, né? Depende muito da cidade onde você está, porque PJ são vários impostos, né? Tem impostos da prefeitura, tem impostos da União, tem impostos do governo e tudo mais, né? Então, de diferentes estados ou cidades que você tem, essas alíquotas são diferentes. Mas aqui em São Paulo, capital, por exemplo, um presumido aí paga uns 13,66%, né? Contra 27,5% da pessoa física. Não, perfeito. E É o dobro, então, né? se a pessoa for receber, vamos considerar então que a gente sugere que ela fuja totalmente do caixa 2, porque pode dar problema em algum momento. E aí, do pior pro melhor, entre aspas, assim, vamos lá. O pior é o RPA, né? Lembrando que a sigla RPA é Recibo de Pagamento Autônomo. É o que o Guto falou, é um pagamento único só para você. Você é uma pessoa física, você não tem empresa, você não tem nada, você vai receber lá um plantão único. Vai tomar uma mordida bizarra, né? Bizarra, né? Física, né? A pessoa fez 27,5% para cima. E como é que abre a empresa, Flug, para CPJ, então? Para abrir empresa, né? Isso é muito complicado porque o médico não soa como uma empresa. Ele é uma pessoa física, ele é um prestador de serviço. Então, quando ele se forma na faculdade, você não pensa como uma empresa, né? Ninguém fala que você vai ser Carlos, você vai ser uma empresa Carlos. Não, você vai ser um cirurgião Carlos, né? Você pensa como um cirurgião, fazendo suas coisas. Não, mas quando você começa a mudar sua mentalidade para uma empresa, né? Que você tem que gerir seus recursos, você começa até a ficar uma pessoa mais madura, né? Porque você tem, será que vale a pena esse plantão onde eu estou dando? Será que, enfim, né, a exposição de risco que sua empresa está tendo, né? Será que vale a pena a minha empresa prestar serviços para esse lugar? E por aí vai. Você tem que prestar como um CEO, né? Aí para você abrir essa empresa, tem vários modos, né? Na residência, o que é mais comum? Cara, você também tem que abrir empresa? Ah, eu também tenho. Ah, e você também tem? Aí todo mundo se junta. Porque qual que é a ideia de se juntar? Primeiro que ninguém sabe porra nenhuma, né? Vão se juntar, aí fica aquela frase, será que um cego pode guiar outro cego? A resposta é não, porque os dois caem no precipício, né? A ideia é, eu não sugeriria você fazer em conjunto, porque ao longo dos anos você vai mudar. Um vai ser uro, outro vai ser vascular, e aí a sua área de atuação muda e os seus impostos também mudam. Mas o pessoal acaba mudando para simplificar para o contador e pagar menos, porque você vai ter que ter um contador, vai ter que ter um salário, óbvio, mensal, né, para isso, quando é o 13º para esse contador, para fazer todo o seu registro contábil, a escrituração, fazer as emissões de notas fiscais, tudo para você. Você vai ter um gasto fixo com a sua empresa. E o que vai dar problema, porque, pô, mas eu dou plantão de vez em quando. Filhão, você vai ter que pagar fixamente, né? Tanto para o contador e esses impostos mensais que vão cair, você trabalhando ou não. Tudo bem que às vezes você pode se livrar um pouco do INSS no mês que você não trabalha, mas em tese você vai ter que trabalhar e descontar até o INSS que eu falei, né? O seu salário do contador e por aí vai, né? Então, aí o outro é você abrir uma PJ só para você. Só que você vai ter todos os custos só para você, o contador só para você, todos os impostos para você. E outra, hoje, mais recentemente, tem até empresas digitais que facilitam muito isso. Porque você abrir uma empresa, cara, é um saco. Você tem toda uma documentação lá na prefeitura, você tem que abrir o registro na junta comercial, depois tem que fazer na Receita Federal. Geralmente o contador faz isso muito para você, porque você não vai ter tempo de ser um residente do ferrado, né? Você não tem a mínima noção do que ele vai te falar um monte de siglas. DEMED, não sei o que, alvará de prefeitura, alvará de vigilância sanitária. Eles falam, meu, resolve essa pica aí para mim, né? Aí você vai delegando, né? Você confia praticamente 100% nesse contador. E Tem que aí, ser alguém muito confiável, né? putz, aí eu vou contar as histórias que eu já caí, né, sobre contabilidade, né? E aí tem essas empresas digitais que facilitam isso tudo, porque o cara faz tudo digitalmente, eles pegam os documentos dele e eles abrem tudo digital para você. A vantagem é que eles têm um custo muito menor, né, de abertura de empresa, de mensalidade do contador. Algumas empresas até eles segmentam num regime médico. Há muitas críticas porque acaba perdendo a pessoalidade. Tem algumas ramificações de área de atuação como urologista que ou
o cara faz ultrassom, então muda um pouco a nuance, né? Quem faz procedimento cirúrgico, quem faz procedimento endoscópico. Então, tem algumas nuances que o contador... Veja que o contador, pessoal, seria mais ou menos como um médico. Tipo, ele é um médico de tudo. Ele é uro, ele é gineco, ele é cirurgião vascular, ele é cirurgião cabeça e pescoço. Cara, a contabilidade é muito grande, é tipo medicina, né? Então, é como se você querer pegasse um médico e saber qual que é o guideline do trauma cervical penetrante. Pô, o cara é um médico que faz parte e faz trauma cervical penetrante. O contador é mais ou menos isso. E por isso que dá muito problema não só no enquadramento que ele te dá, mas nas mudanças. Para piorar tudo isso, cara, as leis mudam frequentemente. E aí o cara tem que acompanhar ainda isso para te deixar na alíquota certa. Senão você pode pagar multas, mas eu acho que isso é outra pergunta. Tinha que fazer uma CDB da contabilidade, hein, Flugão? O assunto é pesado, cara. Mas assim, ele Mas aí, pode abrir Guto, eu com queria perguntar amigos. para você assim. Então, pelo que o Flug falou, a taxa de imposto que eu pago no PJ é menor do que no CLT, no RPA, Muito menor. certo? Só que a empresa tem um custo fixo. Então, se eu tenho pouco plantão, talvez saia mais em conta receber como RPA. Porque eu não vou ter o custo fixo e o que abate de imposto é menor do que eu gastaria com a empresa. Mas vai ter a partir de um momento em que essa relação inverte. Sim. Empata e a partir então eu passo a ter mais vantagem em CPJ. Em que momento, Guto, você acha que a pessoa abre a empresa? Que hora que você abriu a sua? Como é que você fez isso daí? Não, a resposta para isso é muito simples. Eu vou falar para você como que eu fiz a minha. Na primeira, né, no começo, quando eu estava nessa situação que eu tinha para receber como PJ, eu tinha pouco plantão, então eu recebia uma parte dos plantões em pessoa física, porque no hospital o cadastro era para pessoa física, não era PJ, e tinha alguns lugares que eu recebia PJ. Como eram poucos, me associei, né, entrei na empresa do meu pai já. Então eu usava a estrutura da empresa do meu pai para receber, né, entrava o dinheiro e transferia para mim. Então eu não tinha esse custo, para mim era menor, como o Flug falou, porque eu estava junto de uma outra empresa já existente, ou me associei com alguém. Que é médica, uma empresa médica também. Isso, uma empresa médica, uma empresa médica. Então, e que tinha o KNAI, tinha tudo certinho. Então isso aí casou muito bem. Mas o que eu faria, que eu acho que é a resposta para a sua pergunta, a resposta mais correta. Não existe uma resposta certa, porque cada um vai ter uma coisa diferente. Cada contador vai cobrar um valor específico e cada plantão que você vai fazer vai te pagar um valor diferente. Então a saída para isso o que é? É planilha. Você vai colocar na planilha quanto que você ganha, quanto que você pagaria para o seu contador, e você vai fazer uma conta que em contabilidade se chama break-even. Então você vai calcular quanto que você precisa ganhar de plantão para que para que você zere o pagamento do seu contador, de forma que você consiga identificar, por exemplo, olha, eu preciso fazer pelo menos 3 plantões por 2,6 plantões por mês para isso aqui valer a pena. Então, se você tem 3 plantões, pronto, já vale a pena. Se você tem 4, já vale a pena. Então, você tem que fazer essa conta, não tem como, porque o contador, eu mesmo quando fui pesquisar contador, você tem contador que cobra R$300 por mês, tem contador que cobra 750, tem contador que cobra 1.000, 1.500, 2.000. Então, dependendo do seu contador, você vai ter que fazer essa conta fechar na sua planilha, né? Então, a resposta para isso acho que tem que fazer planilha, não tem como. De novo, planilha. Ô Flug, você tem uma empresa disso, não tem, cara? Que cuida, tipo, que abre conta, que ajuda a pessoa a planejar isso daí? Não tem um negócio assim? Tenho, né? E, inclusive, a introdução disso é porque eu me ferrei muito em contabilidade em 2 oportunidades, cara. No começo, o que eu fiz, Carlão? Eu tinha um cirurgião que eu ajudava, o Dr. Belchor Fontes, que tinha uma moça que fazia contabilidade para ele, na época, muitos anos atrás. E aí, obviamente, eu falei, pô, eu não conheço nenhum contador, tal. Pô, deixa eu fazer com ela, né? Fiz, tal. Fiquei uns anos. E aí eu comecei a investir em ações, cara. E a minha planilha de imposto de renda começou a ficar muito pesada, com opções estruturadas e tal. Eu falei, deixa eu chamar um contador fera para me ajudar pelo menos nessa primeira declaração. Era um cara que tinha se aposentado pela Receita Federal. E quando ele foi declarar meu imposto de renda, cara, ele viu que a minha empresa não existia, assim, em tese, na escrituração. Ele estava meio nas nuvens dos gastos. Cara, eu fui descobrir que minha contadora não era contadora. Não era. Ela não era contadora. Ela era uma mulher que manjava as
coisas, mas não era. E aí, putz, foi corrigir e tal, porque a multa que você pode ter, ela vem em até 5 anos, né? Então seria um erro que eu pegaria muito no futuro. Aí eu comecei a corrigir e tal. Só que aí o segundo contador que eu fui pegar, ele me colocou num enquadramento de empresa, né? Que não é a PJ, é a Simples Nacional, que é muito boa para quem está começando, porque ela é simples de fazer. Para o contador é uma delícia, né? Junta todos os 5, 6 impostos, se não me engano, em um só. E aí eu entrei, só que essa alíquota, de acordo com o que você recebe, é muito cara. No final eu estava pagando 19%, 23% na época. Eu falei, pô, mas meus amigos pagam bem menos. E eu comecei, não, mas tem que ser assim mesmo. Eu comecei, cara, eu surtei. Eu falei, eu vou estudar isso que nem eu fosse fazer prova de residência. Eu sentei, comecei a estudar, mexer, ligar, o contador ligava pro outro, começava a enquadrar eles. Aí eu vi que o enquadramento estava errado, que podia pegar um presumido que era muito mais fácil como enquadramento e pagar 13,66% como todo mundo. Então, eu acho que a primeira mensagem é tomar cuidado, que você pode cair no contador que não é contador, você pode cair no contador que te dá um enquadramento errado, tudo mais. E a partir disso, eu comecei a procurar com vários colegas de residência como é que eles tinham feito. Eu na época, cara, eu entrei em contato com uns 15 contadores pelo menos, de tudo quanto é área. E vi que nenhum dos médicos sabia o que estava fazendo, ninguém sabia qual era o enquadramento que eles estavam. Falei, cara, ninguém sabe de nada. Falei, não é possível que o cara não sabe de nada, zero, zero. Né? Todo mundo, cara velho. Conheci um cirurgião muito famoso, bariátrico, gente finíssima, foi da sociedade, que tomou uma multa de mais de 250 mil reais. Tudo bem que as cirurgias deles são particulares, tem um fluxo muito alto, mas por 4 anos consecutivos, porque os erros dele foram retrógrados de contabilidade. Porque os juros vão indo, é juros Selic, a maior parte das vezes, então você põe aí hoje, quanto está Selic? 10,5%, 11%? Cara, imagine isso ao longo dos anos. Por erros que o cara não vê. Então não tem jeito, você tem que saber. Aí depois de tudo isso, eu me reuni com os cirurgiões e acabou fazendo uma empresa que, em vez de, como o Carlos falou, o que ele fez? Ele ajudou com o pai. Falei, cara, o negócio é esse. O mais fácil não é você abrir uma empresa, é se junta com a empresa do pai. Então a gente fez uma empresa de pai gigantesca. Agora a gente tem mais de 700 cirurgiões, né? Aí se juntou e criou a Organizamed. Atua em muitos hospitais públicos, OS, né, em convênio. Então, qual que é a ideia? Os novos assistentes que vêm da plantão nesses lugares, eles entram nessa empresa, entendeu? Eles não precisam abrir, eles entram. E aí que veio essa empresa que eu tenho de Organizamed, que não faz só a contabilidade do sujeito, mas faz todo o cadastro no hospital, porque tinha muitos cirurgiões que tinham que fazer inscrição no hospital, porque o hospital também pega todo esse cadastro, né? E aí, tinha que fazer tudo isso, então a empresa resolveu todo esse processo de cadastramento também. Então faz um merchan, hein? Então como é que é? Por exemplo, eu quero trabalhar e ser cadastrado no hospital. E aí eu consigo entrar em contato com a sua empresa me ajuda no cadastro do hospital e faz toda a parte de contabilidade de PJ para mim, é isso? Isso, ele é uma secretária, porque a PJ, qual que é o lance? Tem que fazer nota fiscal, tem que fazer escrituração. Então, quem tem que fazer isso é o cirurgião, não é o contador. Então, a ideia é que a secretária já pega todas essas notas fiscais de plantão, de cirurgia, tudo que ele faz, já responde automaticamente ao hospital, e no final o cirurgião só recebe o que ele fez. Ou seja, ele não tem esse trabalho de fazer a nota fiscal e enviar. Aí, ó, faz o merchan aí. Como é que a pessoa encontra a sua empresa aí? Vamos fazer Muito a primeira fácil, publicidade do Mania de Cirurgia. Eu vou deixar o telefone nos contatos, vou deixar um WhatsApp e a gente explica tudo por lá. Mas basicamente é um processo muito mais fácil de abrir uma empresa. E a grande vantagem é que você não tem que pagar contador, você não tem que fazer 13º de contador, nada disso. E caso você não trabalhe no mês, a outra empresa continua a rodar. Então você não paga nada. Ou seja, para quem está começando, é muito vantajoso. Ele não tem esse custo fixo. Ele só paga no mês que ele tiver vigente. Legal. E Flug, a sua empresa funciona como um contador também isolado? Por exemplo, vamos supor, eu não vou dar plantão, não vou entrar para receber pela sua empresa, mas eu queria que que a sua empresa gerenciasse a minha contabilidade externa, por exemplo, de uma outra, a minha pessoal aqui. Dá para fazer isso ou não? Eu tenho que estar vinculado na empresa que você tem para receber também? Ah, sim, para você usufruir, você tem que virar o sócio da empresa. É claro que você pode ter a sua empresa também. Por exemplo, eu tenho mais de uma empresa. Tem uma empresa onde tem os convênios cadastrados, né, que tem como vincular. Então
Então eu faço consultas, mas, por exemplo, as cirurgias, outros procedimentos, cirurgias particulares, eu faço tudo pela Organizamed, porque a secretária faz tudo para mim, eu não tenho que fazer nada, é muito cômodo. No começo, uma outra cirurgia não faz tanta diferença, mas se você tem muitas cirurgias, muitos plantões em lugares diferentes, cara, isso começa a dar um trabalhão pesado. Boa. Então, a contabilidade com o secretariado, que a gente não tem paciência de fazer. Duvido um cirurgião ficar fazendo nota fiscal e enviando toda hora. Não, sem chance. Não, ótimo. A gente vai fazer ainda um episódio só sobre convênios, né? A gente vai fazer a vida de residentes e os convênios médicos, as seguradoras. Mas para terminar esse episódio, nos próximos 10 minutos, eu queria falar hoje sobre os vínculos fixos, né? Então, falar só para terminar do CLT e do estatutário, que são mais simples de entender, e num próximo episódio a gente fala dos convênios. Você tem algum CLT, Guto? Já teve? Eu tenho atualmente no HC. Você tem, né? Tenho. Qual que é a vantagem que hoje você vê? Como é que é o CLT? Como é que você pensa hoje o CLT? Se alguém tiver a oportunidade de ser contratado, você acha que vale a pena ou não? Eu acho que o ideal é que você tenha pelo menos um CLT. Acho que isso é bom. O CLT tem o lance das férias, né? Você tem as férias estabelecidas. Quando você tira férias, você recebe um adiantamento, né? Tem o 13º. Então tem várias coisas que te ajudam nesse sentido, né? E é um regime de emprego que é relativamente estável, se você for pensar, né? Ainda mais o meu caso, que é, e do Flug também, né? Que a gente é funcionário público, né? No fundo, a gente é estatutário. Então você tem uma certa estabilidade. A PJ, quando você faz um negócio totalmente PJ, você, cara, não tem segurança do negócio, né? Se você tiver um acidente, alguma coisa, vai ficar sem ganhar. Você não vai conseguir produzir nada, não vai ficar sem ganhar. O seu empregador pode te mandar embora a hora que ele quiser, não tem, né? Salvo alguma coisa específica contratual, você não vai ter o negócio dos 30 dias. Então você tem um monte de coisa que você não tem, né? Agora, é claro, se você tem o PJ e você tem essa diferença do salário, né, do imposto, você tem que botar na balança o que você prefere, né? Se você quer receber esse dinheiro pagando um imposto menor e não ter os outros benefícios, ou se você quer pagar o imposto de pessoa física e você tem os benefícios do CLT. Então, no fundo é isso, mas se eu pudesse escolher, eu ia preferir ter um CLT, pelo menos, e o resto PJ, porque eu gostaria de garantir essa estabilidade, vamos dizer Sim. assim, do CLT, pelo menos em um emprego, né? E o restante Sim. dá para você ter. Uma outra coisa que acho que é legal de falar disso, talvez não entre tanto nesse assunto, mas tem a ver com a finança, que é você nunca apostar ou manter a sua fonte de renda como uma coisa única, né? Você nunca pode esperar que o dinheiro que você vai ganhar vai vir só de um lugar. É melhor que você tente fracionar o que você ganha, que venha de várias fontes diferentes, né? Eu acho que um exemplo bom disso foi na época da pandemia. Putz, quantos colegas que eu tenho que trabalhavam só com consultório particular. Esses caras que trabalhavam só com consultório particular na pandemia, meu, sofreram muito, cara. Sofreram muito. Porque o cara tem que continuar pagando as contas normais, tem que continuar pagando coisa de consultório, secretária, etc. Mas ele não tem a entrada do dinheiro, né? Então, se você tem o seu CLT ou o seu trabalho separado e mais uma outra coisa, você tem mais de uma fonte, você corre menos risco de passar algum aperto em alguma situação assim, que não está sendo esperada, né? Uma situação inesperada. Sim. Então eu pensaria dessa forma com o CLT. Ótimo. Eu acho que eu concordo. O CLT e o estatutário são relativamente parecidos, né? Embora sejam leis diferentes, né? Mas a estrutura é a mesma. Então, quem te paga é a empresa, então é um PJ pagando uma pessoa física, né? Então, uma PJ, que é a sua empresa que tem um CNPJ, paga você num CPF, pessoa física. E o CLT, a sigla é Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Um projeto lá da época do Getúlio, que, embora populista, trouxe alguma segurança para o trabalhador, né? Então, como você falou, se você ficar doente, você não pode ser mandado embora. Então, você tem direito ao seu afastamento. Se só sua esposa ou se você é mulher ficar gestante, você não pode ser mandado embora. Você tem direito a todo o auxílio da sua maternidade, inclusive as licenças maternidades. Hoje tem lei que permite que você tenha horário de amamentação, tudo. Tem direito a férias, 13º. Aposentadoria, né? Desconto INSS, e lá no final você tem direito à sua aposentadoria. É pequena, mas talvez reforme, né? As regras estão mudando continuamente, mas todo CLT tem garantia de aposentadoria.
Inclusive, uma dica: se você tiver mais de 2, 3 CLTs, tome cuidado que cada empresa vai descontar independentemente o INSS. Só que tem teto. Então você precisa pegar numa empresa que ela já descontou e entregar nas outras para você não ser descontado 2, 3 vezes. Então toma cuidado com isso. Tem o FGTS. Sempre você tem um dinheirinho do seu salário que vai sendo guardado no FGTS. Se você for mandado embora e não for justa causa, você recebe esse dinheiro. Tanto que tem pessoas que têm 10, 15 anos de CLT que tem aí 300, 400, 500 mil reais de FGTS. E você pode usar o FGTS para comprar o seu imóvel se for na sua cidade. Então você pode pegar todo o dinheiro do seu FGTS e dar de entrada no imóvel para você. Tem as regras lá, né? Tem que ser não é qualquer imóvel e tal. Quer falar, Flugão? Cara, usem o FGTS o quanto antes vocês puderem. O máximo que pode acontecer é vocês perderem tudo isso. Então, o imóvel é uma ótima ideia. Eu concordo, porque o FGTS não é corrigido nem pela Selic nem pelo IPCA, né? Ele não é corrigido pela inflação. Então é um dinheiro parado. Você tem algumas opções. Você pode fazer o saque aniversário, né? Que uma vez por ano você saca uma parte, você cadastra. Você pega o aplicativo da Receita Federal, não, da Caixa Econômica Federal, se cadastra lá e você põe a opção saque aniversário. Então, uma vez por ano, no mês do seu aniversário, você pega uma parte desse FGTS. Ou compre logo o seu imóvel com ele. Dá de entrada no imóvel, porque esse dinheiro não fica parado. E aí, como imóvel, ele vai render porque o imóvel valoriza. Então, fica muito atento a isso. E o estatutário é muito parecido, porque ele também tem essas proteções, também tem férias, também tem direitos trabalhistas, também desconta uma outra aposentadoria. Então, formam aí sua segunda aposentadoria. Essas aposentadorias têm teto, né? São valores relativamente baixos, 4, 5 mil reais aí, você não consegue estourar o teto da aposentadoria. Mas é um dinheirinho que vai entrar lá na frente, né? Então eu concordo totalmente com o Guto aí de que é interessante ter pelo menos um CLT, né? É uma retaguarda, mas cada vez menos as empresas querem CLT. Porque é o que o Flug falou, no PJ, do dia para noite o cara te manda embora. Meu amigo, um abraço, sua empresa não presta mais serviço à nossa empresa. Zero compromisso. No CLT não pode. No CLT não pode. Desvantagem do CLT: a taxa tributária é maior, tem o imposto sindical, tem uma série de outras coisas que vão entrar. Mas eu acho que ainda compensa, eu concordo com o Guto. Um é interessante ter. Ou estatutário, né? Também é outra forma de ter. Mais alguma coisa, Gutão? Nessa parte inicial de finanças? Só ia falar uma última coisa, né? Eu achei legal esse negócio, essa ideia do FGTS. Aliás, eu nem sabia esse negócio do aniversário, achei super legal. Mas uma dica boa é você tentar comprar um imóvel mesmo, porque eu faço o seguinte raciocínio, ele é bem purista, né? Pensar que se você não for mandado embora do seu emprego, você tem um emprego CLT estável, etc., que você não está considerando que você vai ser mandado embora cedo, esse FGTS, esse dinheiro vai ficar parado lá, você não vai conseguir fazer nada com ele. E na hora que você pega esse dinheiro e investe num imóvel, ele acaba sendo o seu investimento um pouco mais a longo prazo. Você compra um apartamento, cara, um estúdio, sei lá, em alguma região boa de São Paulo, sei lá, que você pague 500 mil reais, sei lá, num negócio, 400 mil reais. Daqui a 10 anos, cara, isso aí vai ter duplicado praticamente. Então é um investimento a longo prazo bom e que é um dinheiro que você não consegue fazer outra coisa com ele, né? Você acaba tendo que usar para isso. Claro que nem todo mundo vai conseguir fazer que nem o Flug, usar o FGTS dele para comprar aquela suíte presidencial na frente do Central Park lá em Nova York. Mas se você conseguir comprar um apartamento bom assim para você poder usar nesse sentido de investimento, não deixa de ser um puta investimento, na verdade, né? Acho que é uma boa ideia para fazer. Na verdade, eu acho que é o único investimento que vale a pena na FGTS, né? É tirar ele da Caixa Econômica e transformar ele num imóvel, né? Num tijolo concreto mesmo, que vai ser valorizado, que lá na Caixa não é. Lá na Caixa não é. Parado. É pior que a poupança. Né? Eu acho que ele é 4% ou um 3% número, no máximo. É um número bem baixo, é pior que a poupança. É melhor pôr na poupança. Mas como não tem, né? Não dá pra você sacar e pôr na poupança. Que coloque no imóvel, acho que é a melhor forma. Só que tem regras, não é qualquer imóvel, não pode ser o segundo imóvel. Tem uma quilometragem da onde você mora, que você pode comprar. Eu acho que é um município no máximo, a mais do que o seu. Não é em qualquer lugar. Depois você consulta lá. Mas é uma forma de utilizar essa grana aí. Então já matou a minha história do Central Park, não deu certo. Ah, mas o Flug deve ser CLT lá em Nova York, do jeito que ele é, né? Flugão, algum comentário a mais? Não?
Não, excelente, cara. Foi muito bom, pessoal. Então essa é a parte 1, né? A gente vai fazer vários episódios. Vamos falar sobre convênios, vamos trazer alguém para conversar um pouquinho de investimento mesmo. Vamos falar sobre as armadilhas. Então a ideia é que a gente faça aí algum conjunto de episódios, estamos começando do básico, para ajudar a vida do residente. Soft skills, investimentos, trabalhos. Vamos fazer um ampassã aí. Achei que foi muito legal. Então, resumindo dicas aí, né, Guto? Planilha, acho que é importantíssimo. Planilha. Pensar em ter um PJ, né? Pode ser via empresa, que nem a empresa do Flug, pode ser entrar na empresa de um familiar seu, pode ser você criar a sua própria empresa inicial, né? Ter a sua própria. Um CLT pelo menos, né? É interessante. E começar a investir seu dinheiro para quem nunca fez nada, começar num baixo risco, né? Não dá para comprar Bitcoin, né, agora, né, Guto? Acho que é muito perigoso ainda. Tá muito caro agora, ixi, já era. Show, algum comentário extra, Flugão? Não? Fini, perfeito. Então curta este episódio, compartilhe e, como diria o guru, Adiós. Adiós. adiós.